Salve, salve pessoal, beleza? Olha, o Rafael dos Anjos desafiou o Conor McGregor a fazer a luta que deveria ter acontecido em 2016. Uma luta que só não aconteceu porque o brasileiro acabou se machucando 2 semanas antes do confronto. A pergunta é, será que o irlandês mais encrenqueiro do mundo tem algum interesse em sair da aposentadoria para fazer isso acontecer? Bom, eu acho que não. E por que eu sou tão pessimista em relação a isso? Primeiro, a gente precisa voltar em 2016, quando a luta entre os dois estava marcada para acontecer. Bom, naquela época, o Rafael dos Anjos tinha fichas de sobras para colocar na mesa contra o McGregor. O brasileiro era o atual campeão peso leve do UFC e ia colocar o cinturão para jogo naquela luta. E naquela época, o Conor McGregor estava no auge da promoção pessoal dele. Todo mundo queria fazer uma luta, queria ter uma chance de lutar contra o cara, porque o retorno financeiro era muito, mas muito alto. Só pra gente ter uma ideia, o Nate Diaz, que foi quem substituiu o Rafael dos Anjos naquela luta de 2016, ganhou $500 mil de bolsa. Isso sem contar o bônus por ter vencido o irlandês, que foi mais de $40 mil. Ou seja, mais de $500 mil, que naquela época poderiam ser convertidos facilmente para R$1,5 milhão. Já o McGregor naquela época ganharia muito dinheiro, não importa quem seria o oponente. Tanto é que nessa luta contra o Nate, o McGregor ganhou o dobro do americano, mesmo perdendo a luta. Ele faturou $1 milhão naquela noite, mas para o Conor, o objetivo naquela época era ser o campeão. Então, o principal atrativo para aquela luta contra o Rafael dos Anjos acontecer pela ótica do Conor McGregor era o cinturão, porque muito dinheiro ele iria ganhar, não importa quem fosse o oponente. Inclusive, o favoritismo nas casas de apostas para aquela luta era toda do brasileiro. Logo, de um lado a gente tinha o Rafael dos Anjos, que colocou na mesa para aquela luta o cinturão, 5 lutas de invencibilidade e todo o prestígio que esses dois fatores poderiam dar para ele, para o Conor McGregor, caso ele vencesse o brasileiro. Já o irlandês, do outro lado da mesa, dessa mesa de negociação, tinha para oferecer a oportunidade do Rafael fazer muito dinheiro naquela época daquele evento. Então os dois lutadores tinham bons motivos para fazer aquela luta acontecer naquela época. Agora, voltando para 2020, voltando para a atualidade, o que essa luta acrescentaria na carreira ou na trajetória de cada um desses lutadores? Vamos começar então pelo Rafael dos Anjos. Com certeza, essa seria uma luta que renderia uma grana boa para o Rafael, não tanto quanto seria lá em 2016, até por conta da crise econômica que o mundo vive hoje, mas com certeza seria um bom dinheiro para o brasileiro. O Rafael também ganharia prestígio vencendo o McGregor e isso poderia alavancar a corrida do Rafael para mais uma disputa de cinturão nos meio-médios, lembrando que ele vem de 2 derrotas seguidas na categoria. Já para o irlandês, já para o McGregor, eu não vejo o que essa luta acrescentaria para o Conor, a não ser o risco de ficar mais longe de uma disputa de cinturão, tanto no meio-médio quanto no peso leve, onde ele é o 4º colocado do ranking atualmente. Ele vem de uma vitória fulminante contra o Cerrone, é verdade. Tudo bem que ele era o favorito, era um amplo favorito para essa luta contra o Cerrone, mas foi uma luta que vendeu, que atraiu o público e, claro, renda para os lutadores e também para o UFC. Antes disso, o McGregor havia feito uma das lutas mais badaladas do UFC contra o Khabib Nurmagomedov. E além disso, o Dana White afirmou que ele, o Conor, só não aceitou lutar contra o Tony Ferguson recentemente por questões de ego, luta que acabou sendo dada para o Justin Gaethje.
Ou seja, o Conor não quis entrar como substituto em uma luta que valia cinturão. Quantos lutadores você acha que fariam isso simplesmente por questões de ego? Tirando o Conor, eu não consigo imaginar ninguém tomando essa decisão. Então, acho difícil que ele aceite lutar contra um cara que é nono colocado no ranking de uma categoria acima da qual ele pertence hoje, ele, o Conor. Logo, em termos esportivos e também financeiros, já que qualquer luta que o Conor fizer é garantia de sucesso de público e pay-per-view, não existe motivos, pelo menos aparentes, para o Conor querer aceitar sair de uma estratégica aposentadoria para se meter numa situação da qual ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Mas é aquela história, né? O Rafael já tinha. Vai que o Conor topa esse desafio, que o Dana White também, por algum motivo, acha interessante promover essa luta, então não custa nada o Rafael tentar. Mas que seria uma grande surpresa ele, o Conor e também o Dana White aceitarem esse desafio, aceitarem fazer essa luta, isso sem dúvida seria. Mas é claro, essa é só a minha humilde opinião. Fiquem à vontade para concordar ou discordar de mim aqui na caixa de comentários, beleza? Obrigado pela companhia, se inscreva no canal, dê um like no vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo material para vocês, beleza? Muito obrigado pela companhia e até a próxima, valeu!